E aí pessoal do YouTube, belezinha? Aqui é o professor Gilvan e mais uma aula do JCAD para você. Eu tô com essa aula, vai ser bem rápida, bem dinâmica. Eu queria mostrar para vocês como se utiliza o recurso Scale do AutoCAD, SC, certo? Muita gente não sabe para que serve esse recurso, muita gente não usa por não saber e muita gente usa de forma errada esse recurso. Então eu gostaria de mostrar para vocês como eu utilizo o recurso Scale do AutoCAD, um exemplo bem prático, tá legal? Criei aqui um bloco de notas só para explicar um pouquinho para vocês. Se você tiver com ele aí na tela, você provavelmente já está vendo essas informações que eu deixei notificado aí. Certo? Alguma ideia bem básica da aula de desenho sobre o que é escala. Certo? Falamos 1 por 1, não 1 para 1, igual a gente costuma ouvir bastante na parte de civil, certo? Então 1 por 1 para a escala real, 1 por 2 para a escala de redução, 2 por 1 para a escala de ampliação. Porque estamos falando de desenho masculino para peça ou objeto existente. Então, 2 desenhos por, ou 2 unidades de desenhos por tanto de unidades da peça, certo? Quando falamos de redução, estamos reduzindo a dimensão do objeto desenhado. Quando falamos de ampliação, estamos ampliando o tamanho do objeto desenhado. Medindo com a régua, você iria encontrar medidas maiores em ampliação, medindo com a régua maiores do que o que, né? Maiores do que a cota, ou maiores do que o objeto real. Se você medir uma redução, você estará medindo com a régua, você encontrará medidas menores do que as marcadas numa cota. Quer ver um exemplo? Uma planta de uma casa. Não cabe numa folha de papel, certo? Então você reduz. Reduz quanto? 1 por 50. Reduzir 50 vezes aquela dimensão. Os valores da cota estarão 50 vezes menor do que os valores de uma régua. Isso é escala. Quantas unidades você reduz? Porque ela reduz de uma forma por igual. Não fica aquela confusão. Reduzir um pouquinho em x e um pouquinho em y. 2 aqui, 3 aqui, 5 aqui e 1 aqui. Não, você reduz por igual, certo? Essa explicaçãozinha aqui é só para você ter uma ideia básica do que é escala. Porém, no AutoCAD, ocorre um pouquinho o inverso. Por quê? Estou aqui com uma peça que obviamente não cabe dentro da minha folha 4. Então eu preciso reduzir minha peça. Não. Logicamente, sim. Mas você vai fazer isso? Não. Por que não? Reduzindo a peça, você muda as medidas. Eu converto em bloco e reduzo. Não, você não reduz dimensão de peça no CAD. Dificulta o seu trabalho de edição, correção, cotagem, verificação de dados, como dimensão, área e medidas assim por diante. Então, ao invés de converter em bloco e diminuir o tamanho da peça, nós falamos que você faz o inverso. Você muda o tamanho da sua folha. Então, o que eu poderia fazer? A folha, sim, você poderia converter em bloco, para você não perder as medidas reais dela. Quando eu clico, o AutoCAD já me fala em qual escala ela está. 1, 1, 1 em x, y e z, ou seja, 1 por 1. Se eu ampliar a minha folha 2 vezes, olha lá. Agora, obviamente, a minha peça cabe dentro da minha folha. Então, a minha peça está 2 vezes maior. Não. Olha só como é lógico quando eu uso o comando de impressão. Se eu mandar imprimir esse desenho, o AutoCAD, vou colocar aqui PDF, A4, belezinha. Centralizar, vou criar uma janela. Olha só o que o AutoCAD me fala. Olha lá. Certo? Opa, tá, Landscape aqui, Portrait. Maravilha. Vamos colocar Fit Paper, agora sim. Então, observe. Ele tem que reduzir 1 por 2 para que caiba na folha A4 padrão. Vamos ver se isso tem lógica? Tem, né? Eu ampliei a minha folha. A minha folha que tinha 210 de base ficou 2 vezes maior, ficou 420. Cabe numa folha de sulfite de 210? Logicamente que não. Então o que o AutoCAD tem que fazer? Reduzir a minha folha de papel para que caiba na impressão. Deu para entender? Eu reduzo a minha folha de papel. Obviamente, quando eu reduzir a minha folha de papel, tudo o que tem dentro dela, no caso a minha peça, reduz também. Então, uma calculadora desenhada numa folha que será reduzida, quando eu reduzir a folha, a calculadora reduz, fica pequenininha também. Conseguiram entender? Então, eu amplio no comando escala, mas reduzo pela lógica de desenho. Então, esse desenho, na verdade, será impresso numa escala 1 por 2. Eu coto na escala 1 por 2. E como eu uso o comando escala? Então, eu vou voltar com ele aqui, antes da escala, do escalamento, está aqui. Ele está 1 por 1. Eu venho aqui em Home, usando o Kick Proprietor, você consegue escalar por aqui, tá? Se é 2 vezes maior, eu mudo aqui, ó, 2, 2, 2. Ele vai ficar 2 vezes maior. Se eu jogar 2, 2, 2,
ele fica 2 vezes maior. Assim como se eu jogar 1, 1, 1, ele reduz 2 vezes também, tá? Mas e o comando escala? Ali em cima você encontra ele, cadê? Scale, certo? Escala, ou pelo atalho SC do seu teclado. Ele pede para eu selecionar o objeto que será escalado. Eu seleciono, dou Enter. Ele pede um ponto de referência. Por quê? Se eu não der o ponto, observe, o meu desenho ele some de mim. Ó. Ele estava aqui perto, agora ele sumiu. Vamos ver onde ele está? Olha lá, ele vai para longe, certo? Então, por isso que ele pede um ponto de clique. Então, escala, seleciona o objeto, Enter, pega um ponto do desenho para ele não fugir de você, puxa o mouse só por questão de lógica, para você entender o que você está fazendo, e aqui embaixo, onde ele pede especificar o fator de escala, você vai digitar, então, um valor de escala. Eu vou colocar, no caso, 2/1, certo? Que seria a minha escala 2 por 1. Dou Enter, tá lá. Minha folhinha de papel agora comporta o meu desenho. Certo? Lembre-se que eu aumentei minha folha, logicamente eu reduzo. É exatamente isso que eu deixei aqui no bloco de notas, certo? Então, se eu ampliei o meu desenho, eu vou reduzir, na verdade, a escala na hora da impressão. Então, meu desenho ficará 2 vezes menor, 1 por 2, ali no meu caso, ok? Mas e no caso dessa peça aqui em cima, né? Deixa eu pegar a folhinha aqui. Nessa pecinha aqui em cima, eu vi que ela fica talvez muito pequena dentro da minha folha. Então, eu preciso reduzir minha folha para ampliar a lógica da minha peça. Como que eu jogo esse valor na escala? Então, escala, seleciono a folha, Enter. Pego um ponto. Agora, ao invés de eu jogar 2/1, no caso que seria 2 por 1, eu vou colocar 1/2. 1 por 2. A minha folhinha está aqui e minha pecinha fica de uma maneira bem visível na minha folha A4. Ah, então essa peça aqui ela foi reduzida, né? Para lá, ó, tá? 1 por 2, né? 1 dividido por 2, 0,5, números decimais. Não, você só reduziu a folha. A mesma lógica se aplica. Suponhamos que a minha folha no AutoCAD esteja desse tamanho. Ela não é desse tamanho. Então, para que essa fique desse tamanho, eu tenho que ampliar. Quantas vezes? 2 vezes, que foi o que eu reduzi no AutoCAD. Então, esse meu desenho não será redução de 2 vezes, mas ampliação. Acontece o inverso. Se eu reduzir a folha para que o desenho caiba, eu vou ampliar na hora de plotar. Dessa forma, o que você mantém? Por que fazer essa confusão e não diminuir a peça que eu desenhei? Você não perde medidas, você não perde área, você não perde referências da sua peça. Você brincando com a folha, você só tem que lembrar que é o inverso. Se eu amplio a minha folha, eu reduzo na escala de escrita, na escala de anotação. Se eu amplio a minha folha, eu reduzo. Se eu reduzo a minha folha, eu amplio. É sempre o inverso que acontece. Acho que deu para você entender. Além dos valores fracionários, 1 por 2, 2 por 1, 1 por 5, você pode digitar números decimais. Por quê? Porque o AutoCAD não aceita frações decimais. Se eu tentar, por exemplo, dar o comando escala nessa folha, pegar um ponto e digitar, eu quero que escala 1 por 2.5. Observe que o AutoCAD acusa um erro. Ele fala que requer números e distâncias que sejam inteiros. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então você não consegue usar frações com números decimais, mas você consegue usar números decimais. Por exemplo, se eu quiser reduzir 1 por 2,5, eu tenho que vir aqui na minha calculadora, certo? Tanto calculadora de mão quanto calculadora do AutoCAD, e eu tenho que digitar então essa conta. Eu quero, na verdade, que o meu AutoCAD faça a seguinte operação: 1 por 2,5. O valor de escala que eu tenho que digitar seria 0,4. Esse é o valor de redução, porque a fração 1 por 2,5 dá o número decimal 0,4. Então, eu colocaria aqui no meu AutoCAD, vou voltar ele aqui para o tamanho real, certo? Tá lá. Eu jogaria escala, seleciono a folha, pego um ponto, 0,4. Qualquer número menor do que 1, não negativo, menor, 0,9, 0,8, 0,7, 0,65, esses números, no caso que não são inteiros, são números decimais, eu consigo, então, reduzir o meu desenho. Então eu vou jogar 0,4, opa, já tinha colocado ali, aí 0,4, Enter, pronto. Minha folha reduziu. Ah, meu desenho reduziu? Não, ele ampliou, certo? Ampliou 2,5. Eu fiz uma escala 2,5 por 1. Deu para entender? Números decimais, quando eu quiser uma redução ou ampliação, quando a fração é decimal. Fração decimal, não é, fração com números decimais. Não existe. Então, você tem que realizar a operação numa calculadora e jogar o número decimal, mesmo que seja uma dízima. 0,33333333. Joga uns números de 3 aí que ele dá a escala que você deseja.
6, 6, 6, 6, 6, ele joga a escala que você deseja, certo? Se eu reduzo o papel, eu amplio o desenho. Se eu amplio o papel, eu reduzo o desenho. Acredito que tenha ficado lógico. Se você tiver alguma dúvida sobre a parte da civil, onde você tem alguns probleminhas, lembre-se dessa operaçãozinha que nós aprendemos na nossa aula de plotagem. Vimos isso na aula de plotagem, a galera está acompanhando aí, conseguiu entender bem isso daí. Você precisa fazer uma continha de conversão, usar o fator 1000 para converter, 1000 milímetros no caso, divide pelo valor da escala que você precisa, 1 por 50, divido 1000 por 50. 1 por 100, divido 1000 por 100, e eu encontro o valor da escala que eu utilizo no AutoCAD, no comando SC. E se eu quiser escalar por referência? E se eu quiser escalar detalhes de blocos? Dá para fazer isso? Próxima videoaula a gente vê um pouquinho mais sobre o comando escala. Essa foi mais para você entender quando e como eu escalo um objeto. Nunca o objeto, e sim a folha. Até a próxima videoaula. Tchau!